A menina sem nome, o mistério nunca resolvido de Recife. Por trás de cada caso esquecido, existe uma história que insiste em ser lembrada. Junho de 1970. Recife vivia um tempo de contrastes. A cidade crescia, o turismo em Boa Viagem se fortalecia, mas também havia pobreza, abandono e desigualdade escondidos nas suas ruas e praias. Enquanto uns desfrutavam do mar e do clima de festa que antecedia as celebrações de São João, outros viviam à margem, invisíveis aos olhos da sociedade. Foi nesse cenário que, numa manhã aparentemente comum, um crime brutal mudaria para sempre a rotina da Praia do Pina. O corpo de uma menina, com não mais do que 10 anos de idade, foi encontrado na areia. Pequena, indefesa, sem nome, sem documentos e sem ninguém que a procurasse. A cena chocou os poucos que estavam presentes, mãos amarradas para trás, cabeça virada contra a areia molhada pelo mar. Um corpo abandonado, quase como se fosse apenas mais um objeto esquecido pela maré. Mas não era. Era uma criança. Uma vida interrompida da forma mais cruel possível. Os jornais noticiaram. A polícia correu para investigar. E logo surgiu um suspeito. Mas mesmo com uma prisão e uma condenação, uma pergunta ecoa até hoje. Quem era a menina sem nome? Hoje, mais de 5 décadas depois, revisitamos esse caso pouco lembrado. Um crime que não ganhou repercussão nacional, mas que traz um mistério ainda mais profundo que a própria violência em si. A ausência de identidade da vítima. Prepare-se para mergulhar em um dos episódios mais sombrios da história de Recife. Um caso esquecido, envolto em silêncio e que talvez nunca tenha sido realmente solucionado. Esse é o caso da menina sem nome. A descoberta era por volta das 7 horas da manhã do dia 23 de junho de 1970, quando peritos do Instituto de Polícia Técnica de Recife foram acionados para analisar algo terrível. O corpo de uma menina de cerca de 8 a 10 anos havia sido encontrado na praia do Pina. Suas mãos estavam amarradas para trás, a cabeça voltada para a areia. O silêncio da praia naquela manhã contrastava com o caos que se instalaria em quem descobrisse aquele corpo. O local exato foi próximo à Avenida Boa Viagem, na altura do número 358. Não havia marcas de remoção, nem indícios claros de testemunhas assinaladas. O mar continuava seu vai e vem, as gaivotas voavam, e a cidade começava a despertar, alheia ao horror que surgia à beira-mar. A imprensa local noticiou rapidamente. Menina morta no Pina foi manchete nos jornais. Mas, mesmo com a repercussão do jornalismo da época, algo já se tornava evidente. Ninguém sabia quem ela era. A investigação inicial, logo que a polícia chegou ao local, começaram as primeiras diligências. Perícia, tentativa de reconhecimento, buscas por parentes, inquérito policial. O suspeito identificado foi Geraldo Magno de Oliveira, um homem conhecido na Praia do Pina. Vivia em situação de rua, sem trabalho fixo, com consumo de álcool. Segundo alguns relatos, ele teria convidado a criança para algo. Há versões conflitantes e, ao que parece, houve um ataque com faca. Não se confirmou o estupro. Depois do ataque, usou-se uma faca para feri-la. E algum tempo depois, enforcou-a com um pedaço de corda de jangada. A confissão de Geraldo tornaria o caso mais claro, mas não resolveu tudo. Sua defesa alegou que ele foi torturado para confessar e que não houve reconhecimento oficial da criança por parte de familiares. Apesar de haver visitas ao necrotério, ninguém apareceu. Lacunas que sustentam o mistério. Mesmo depois da condenação em 1971, o que permanece são as lacunas. Quem foi aquela menina? Por que ninguém veio buscá-la no necrotério? Nenhum familiar a identificou. Nome, esposa, irmãos. Nada. Havia moradores que diziam conhecê-la como mendiga ou andarilha, mas nada comprovado. Sua origem, etnia, cor, vestes naquele dia, detalhes básicos que poderiam ajudar a identificação. Viraram um mistério. A própria confissão de Geraldo é colocada em dúvida pela defesa, pela possibilidade de coerção, pela possibilidade de que ele não soubesse detalhes que só alguém próximo saberia. Alguns detalhes do crime
como objetos ou marcas pessoais que poderiam ter sido preservados ou registrados, parecem ter se perdido ou não terem sido mencionados nos autos públicos. E assim a menina permanece sem nome, mesmo com condenação, mesmo com a atenção da imprensa, mesmo com o impacto social do crime. Sentença e consequências. No tribunal, Geraldo foi levado a júri popular. Em outubro de 1971, condenado a 19 anos de prisão, ele não só foi acusado do homicídio, mas também enfrentou críticas significativas de sua defesa. Sua saúde mental foi avaliada, foi diagnosticado com esquizofrenia e alegações de tortura apareceram. A menina, no entanto, nunca foi identificada. Essa é a marca forte do caso, uma afirmação de culpa, mas sem confirmação de identidade da vítima. O corpo permaneceu no necrotério por 11 dias após ser encontrado, esperando que alguém, pai, mãe, parentes, aparecessem para reconhecer. Ninguém apareceu. E Geraldo, após o condenado, morreu provavelmente dentro de prisão ou local desconhecido alguns anos depois. Muitos detalhes da sua vida pós-condenação também se perderam ou não são de conhecimento público. Reflexões e teorias. O que faz este caso continuar inquietante é o que não se sabe. Teoria 1. A menina poderia ter sido órfã ou vinda de uma família muito pobre, sem documentos ou sem vizinhos que pudessem reconhecê-la. Mais provável num Brasil de 1970, com muita migração interna, pobreza, falta de registros. Teoria 2. Talvez ela tivesse fugido de casa, ou perdido, ou abandonada, e por isso ninguém soubesse onde foi. Teoria 3. A confissão tenha sido motivada por pressão policial, e parte dos detalhes não batem com testemunhas ou perícia, ou nunca foram divulgados. Teoria 4. Possibilidade de encobrimento, destruição de provas ou simplesmente negligência, falta de preservação de registros, falta de fotografias, falta de memória institucional. E também como a sociedade trata casos de vítimas sem uma identidade social reconhecida, crianças pobres, sem documento, sem figura familiar visível. Como esses casos tendem a desaparecer mais facilmente do que outros, sem justiça completa. Mais de 50 anos se passaram, e o mistério da menina sem nome continua sendo uma cicatriz na memória de Recife e do Brasil. Quando falamos de crimes de grande repercussão, como o caso Richthofen, o caso Isabela Nardoni ou o caso Evandro, vemos investigações amplas, anos de debate, documentários e séries. Mas aqui, no caso da menina sem nome, o que fica é o silêncio. Uma criança sem identidade, um corpo deixado em uma praia, um processo que resultou em condenação, mas que nunca trouxe respostas reais para a questão mais simples: quem ela era? Isso nos faz refletir sobre a fragilidade da vida e da memória, sobre como a violência pode apagar não só a existência de alguém, mas também sua história, e sobre como a justiça, mesmo quando parece agir, às vezes não consegue preencher as lacunas mais dolorosas. Ao lembrar da menina sem nome, lembramos também de todas as vítimas esquecidas. Crianças, mulheres, homens que tiveram suas vidas interrompidas e cujas histórias nunca foram contadas, ou vidas lembradas. O caso pode ter ficado escondido nas páginas amareladas dos jornais de 1970, mas ao revisitá-lo hoje, damos a essa criança o que ela nunca teve: um espaço na memória coletiva. Uma forma de dizer que, mesmo sem nome, ela existiu e merece ser lembrada. E agora eu quero saber de você. O que você acha que realmente aconteceu naquela praia em Recife? A versão oficial da condenação de Geraldo é suficiente, ou ainda há muito a ser explicado? Deixe sua opinião nos comentários. Sua teoria pode ajudar a manter viva a busca por respostas. Esse foi o caso da menina sem nome. E se você gosta de investigações de crimes reais, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam histórias que o tempo tentou apagar.